Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos sobre conflitos na Guerra Fria. Então, na aula passada nós falamos um pouquinho, né, das independências da Índia, da independência da Indonésia e do Timor-Leste. E hoje nós vamos dar sequência aqui, né, a um período bem emblemático da história mundial, a partir da década de 50, que são duas guerras, né, que vão ter profundo impacto na cultura ocidental, né? Mesmo sendo travadas no Oriente, né? São duas guerras, né? Que os Estados Unidos vão travar com dois países, né? Dentro de dois países, né? Para poder colaborar, ajudar um grupo que queria, né? Implantar um sistema mais favorável aos Estados Unidos, numa contrapartida, indo contra a um outro grupo, né, que pretendia implantar o socialismo, né, nesses dois territórios. Bem, é um tema bem delicado, né, como qualquer um desse tema hoje, né, que fala sobre socialismo e capitalismo, né, Guerra Fria. Então, muitas vezes a Guerra Fria, né, ela pode ser transmitida ou transferida para os dias de hoje, né, como uma forma ideológica. Mas, assim, qual é a importância da gente estudar esses dois conflitos, né? Para nós percebermos o seguinte, qual a interferência tanto de União Soviética, tanto de Estados Unidos, dentro da realidade ali na década de 50, década de 60. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui, no caso, né, a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, né? Então, que são dois conflitos bem emblemáticos ali, né, naquele contexto de auge de Guerra Fria, né? Então, onde os Estados Unidos e a União Soviética estavam no seu auge. Então, quando nós falamos em, né, guerra da Coreia, né, guerra da Coreia e guerra do Vietnã, então são conflitos causados por ideologias internas, né, e valores da Guerra Fria. Então, esses dois países, quando eles conseguem a sua independência, né, eles ficam à mercê, né, de grupos que vão ser influenciados pelo socialismo, né, pelo socialismo da China e pelo socialismo, né, soviético. Mas, por outro lado também, os Estados Unidos, né, para não perder os seus aliados e aqueles locais, né, se tornarem fontes socialistas ali na região, onde poderia proliferar essa ideologia, os Estados Unidos tinham que barrar né, esse surgimento, né, de países socialistas na região ali da Ásia. Então, nesse sentido, né, então houve esse conflito ideológico, né, militar ideológico entre, né, dentro da Coreia e dentro do Vietnã, né, ambos eles, né, com tropas americanas dentro do território. A gente vai entender um pouquinho, né, sobre os dois. Bem, então, para a gente entender aqui o início, né, então o século XX, né, ficou marcado, né, significou para os povos do Extremo Oriente como uma expansão do Japão, assim as invasões na China causaram a emancipação de diversos territórios, fato que, após a Segunda Guerra Mundial, essas novas nações serão influenciadas tanto pelos estadunidenses, tanto pelos soviéticos, para a sua reorganização. Então, a tentativa, né, de promoção de um modelo muito parecido com o Plano Marshall, né, aquela questão do seguinte, se você quer o apoio, né, tanto o Plano Marshall, tanto o plano do Comecon. Então, se você quer ajuda financeira para se reconstruir, né, se afaste do meu inimigo, tanto o socialismo, tanto o capitalismo. Então, os dois maiores conflitos que ocorreram, né, foi na Península da Coreia, né, a Península Coreana, e na Indochina, né, fato que vai significar um combate questionável sobre sua realização, mas também deixando profundas sequelas, né, até na nossa atualidade. No caso, né, esses dois conflitos, principalmente da Coreia, né, que são conflitos que duraram muitos anos, que ainda estão acontecendo, então eles deixaram muitas linhas soltas, né, que é difícil de você juntar, porque são muitos interesses que vão, né, levar, né, a um conflito muito mais amplo, né, e que vai sendo discutido até os dias de hoje. Bem, então quando a gente fala de Guerra das Coreias, né, então a Guerra das Coreias, né, foi um conflito que aconteceu entre os dois, né, no caso dentro da Península da Coreia, né, entre, né, 1950
e 53, né, a 53. Então, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Iniciou-se quando as tropas norte-coreanas ultrapassaram a fronteira que separava as Coreias, né, dando início à invasão da Coreia do Sul. Então, essa guerra foi uma das primeiras manifestações da bipolarização, que caracterizou o mundo no período da Guerra Fria. Então, nesse primeiro momento, nós estamos falando que foi a Guerra do Vietnã, ou melhor, a Guerra da Coreia. Mas, então, essa Guerra da Coreia ela tem início, né, quando a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul. Mas como é que chegou a esse ponto? Né? Vamos ver a sequência. Então, assim, para a gente saber como é que isso aconteceu, então nós temos que dar a nossa contextualização. Então, a Península da Coreia, ela sofria com interferência estrangeira desde o começo do século XX, né? Pois em 1910, a região foi oficialmente anexada ao território japonês e a partir de um acordo que garantia a anexação daquele território ao Japão e permitia a ocupação da região por cidadãos japoneses. Então, quando a gente fala na Península da Coreia, né, então, aquela região ela foi conquistada no início do século XX, quando o Japão ele venceu a guerra contra os russos. Né? Então, os russos e os japoneses lutaram antes da Primeira Guerra Mundial, e os russos subjugaram, né? Eles simplesmente eles menosprezaram, né, os japoneses, que derrotaram os russos de uma forma, né, algo gritante. Então, como uma forma também de garantir a sua soberania fora do arquipélago, o Japão vai, né, anexar a região da Coreia, né, que era um território chinês. Então, aí tem algumas questões que, né, vai ser historicamente, né, entre China e Japão, que é uma região extremamente entre dois rivais muito importantes desde a antiguidade. Então, na Segunda Guerra Mundial, os coreanos juntaram-se ao esforço da guerra, né, realizada pelos americanos, e passaram a lutar contra os invasores japoneses. Apesar disso, é importante pontuar que naturalmente houve a colaboração de parte da sociedade coreana com os japoneses, havendo até mesmo a adesão dos coreanos ao exército japonês. Então, como a gente estava colocando ali, né, no primeiro parágrafo, então, quando o Japão ele anexou, né, a península coreana, então eles vão, né, isso vai abrir a possibilidade de se ter japoneses morando na Coreia. Então, isso faz todo sentido. Então, quando houve a luta americana contra os japoneses, alguns coreanos lutaram do lado dos japoneses, porque eles tinham ligações, né, familiares. Então, essa é uma questão aí importante que nós devemos sempre estar frisando. Bem, então, quando os japoneses foram derrotados em agosto de 1945, a parte do norte, né, da Coreia encontrou-se ocupada pelas tropas soviéticas, que haviam iniciado a luta contra os japoneses na Manchúria. Né? Então, foi nesse contexto que os americanos e soviéticos se realizaram a divisão da península entre si. Né? Então, cada qual ocupando militarmente, desenvolvendo um regime alinhado aos seus interesses. Então, no caso, né, nós temos que pensar que foi uma tentativa de criar uma célula muito parecida do que foi a Alemanha no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a Coreia também foi dividida em duas, uma Coreia, né, protegida pelos soviéticos e uma Coreia protegida pelos Estados Unidos. Então, essas duas Coreias, elas estavam, né, reproduzindo o modelo ideológico, político e econômico do seu país protetor. Então, o marco, né, dessa divisão ficou conhecida como Paralelo 38, que determinou que a parte norte da península seria ocupada pelos soviéticos e que a parte sul, né, seria ocupada pelos americanos. Obviamente, os coreanos não foram consultados em nenhum momento enquanto a divisão era estabelecida, e a divisão da península gerou muita insatisfação. Então, como sempre acontece nessas lutas imperialistas, então, os dois países, as potências, eles resolvem realizar um tratado, né, para satisfazer os seus interesses, só que a população que vai sofrer a interferência dessas duas potências não são consultadas. E isso vai gerar, né, um conflito ainda maior. Né? No caso, a população não sabia para que lado ia. Então, tinham duas lideranças, e essas duas lideranças vão ter o apoio tanto de União Soviética, tanto dos Estados Unidos. Mas, né, a população não estava interessada ou não foi consultado sobre qual lado seria mais adequado para ela. Então, quando nós falamos em paralelo 38, então o paralelo 38, teoricamente, é uma linha imaginária que ela corta ali a região em duas. Né? Então,
Nós sabemos, né, em geografia nós já falamos, já trabalhamos sobre isso, né, algum professor já deve ter trabalhado isso com vocês. Então, paralelos, né, são linhas individuais, são linhas imaginárias que ela corta o mundo, no caso, na horizontal, né? Então, ele vai cortar o mundo na horizontal. Então, a linha 38, ela corta a Coreia em duas. Então, a Coreia do Norte, teoricamente, ficaria com, né, a União Soviética e a Coreia do Sul ficaria com os Estados Unidos, né? Levando em consideração, eles iriam, né, reorganizar, né, reconstruir o território. Então, a motivação da guerra, que foi a partir da divisão da Península Coreana, então os dois governos foram desenvolvidos, né, em cada parte. O norte estabeleceu-se, né, como comunista, né, com Kim Il-sung, né, que ao sul, né, e ao sul estabeleceu-se o governo capitalista, sob o governo de Sigma Rey. Né, então, as ocupações dos soviéticos e americanos na península foram encerradas em 1948 e 1949, respectivamente. Então, no caso, né, eles organizaram o governo. Então, eles organizaram um governo com lideranças alinhadas ao seu discurso, e depois, né, depois de um tempo, eles deixaram aqueles governos andarem com as suas próprias pernas. Só que, né, no caso, né, para que não houvesse uma tentativa do sul invadir o norte, então vai acontecer uma tentativa do norte invadir o sul. Então, o amplo contato, né, dos norte-coreanos com os soviéticos garantiu-lhes importante suporte econômico e militar. Né? Isso alimentou a ambição de Kim Il-sung, né, de unificar toda a península sob sua liderança. Para isso, né, fosse possível, buscou o apoio soviético para organizar uma invasão à Coreia do Sul. Né? Então, no caso, né, a liderança, no caso, o Kim Il-sung, né, ele vai tentar, né, invadir a Coreia para consolidar uma Coreia única e uma Coreia sobre a bandeira do socialismo. Né, uma questão aí importante. Bem, então o Stalin, ele, líder da União Soviética, o princípio não apoiava a ideia de uma invasão da Coreia do Sul, pois não queria um conflito aberto com os Estados Unidos, um risco, né, que a guerra poderia gerar. No entanto, né, a ocorrência da Revolução Chinesa e a ameaça que a China se tornasse uma nação mais influente na Ásia do que a própria União Soviética fez com que os soviéticos mudassem a ideia. Então, mesmo assim, o apoio soviético para a Coreia do Norte foi mais em questão de logística e de suprimento do que propriamente militar. Então, né, no caso, a União Soviética ela vai encontrar né, uma concorrência dentro do próprio idealismo. Né? Então, no caso, a Revolução Chinesa de Mao Tse-tung vai fazer com que a China se torne uma nova visão de socialismo. Né? Tanto é que a gente viu que depois da morte do Stalin, né, o Mao Tse-tung ele simplesmente ele abandona aquela ideia, né, do que o sucessor do Stalin ele propõe, de um socialismo mais aberto, né? Quanto isso, né, a China ela queria mais um fechamento dentro do seu território e pregando, né, aquela questão da revolução mais radical. Então, no caso aí, vai se gerar também um novo personagem dentro desse contexto, que é a China. Então, a China ela vai se tornar uma ameaça para a própria União Soviética, mas uma ameaça, né, onde ela poderia, né, de uma certa forma ou de outra, né, conseguir, né, influenciar muito mais na Ásia do que a própria União Soviética. Então a guerra ela eclodiu, ela explodiu em 25 de junho de 1950, quando as tropas norte-coreanas iniciaram a invasão da Coreia do Sul. Rapidamente seguiu-se uma reação internacional contra a ação, né, norte-coreana. A ONU, em 27 de junho de 1950, condenou a invasão e aprovou que uma coalizão estrangeira fosse organizada para interferir no conflito em defesa da Coreia do Sul. Então, essa decisão, né, partiu da resolução 83 do Conselho de Segurança da ONU, sobre a questão de que a soberania de um país não deveria ser interferida por outro. Né? Então, nesse caso, né, no caso, eles vão usar essa resolução, né, e vai criar uma força internacional para poder mediar esse conflito. Né? A gente sabe como é que é essa mediação entre conflitos ali naquela região. Bem, então, o conflito
né? Então, a partir da invasão da Coreia do Sul, a guerra pode ser dividida em 3 fases distintas. A primeira aconteceu em junho, né, entre junho e setembro de 1950. Então, as forças norte-coreanas beneficiaram-se de um maior poderio militar, quase conquistaram toda a península, né, isolando as tropas sul-coreanas né, no perímetro, né, de Busan. Né? Então, eles vão usar o seu poderio militar, que era maior do que os sul-coreanos, e vão fazer uma investida muito rápida, fazendo com que eles fossem totalmente empurrados para o sul. Né? Isso é uma questão aí importante. Bem, a segunda fase foi caracterizada pelo predomínio da força sul-coreana com a entrada em massa do exército americano, né? Então essa fase entendeu-se, né, estendeu-se de setembro a outubro de 1950 e iniciou-se com a importante ação dos Estados Unidos, né, na defesa do perímetro, né, de Pusan. Então as tropas norte-americanas também foram importantes para a reconquista do território dos sul-coreanos, sobretudo a partir do desembarque das tropas em Incheon. Né? Então, os Estados Unidos vai interferir diretamente. Enquanto a União Soviética não enviou homens, os Estados Unidos enviou homens para, né, apoiar os seus aliados. Bem, então, o avanço das tropas americanas e sul-coreanas, né, sobre o território norte-coreano gerou uma resposta da China, que temia que as tropas americanas invadissem o seu território. Então, a entrada da China na Guerra da Coreia deu início à terceira fase do conflito. Essa fase estendeu-se até 1953 e foi caracterizada pelo equilíbrio das forças. Então, nesse caso aí, a China ela entrou no conflito como uma forma de autodefesa. Porque qual era o maior medo da China, né, ou do Mao Tse-tung? Era que os Estados Unidos aproveitassem o pretexto da Guerra da Coreia para poder iniciar uma guerra contra a China, né, assim acabando com o sistema socialista que está sendo implementado na China. Então, a entrada da China na guerra foi uma resposta a esse temor, né, de perder a influência ou de ser, né, de sofrer um golpe dentro daquele contexto. Bem, então, a longa duração dessa fase, então, o grande desgaste causado pela guerra e as poucas movimentações no campo de batalha, as tropas estavam nas proximidades do paralelo 38 novamente, né? Então, resultaram a negociação de uma trégua, né, em, né, Panmunjom, né? Então, que foi assinado oficialmente no dia 27 de julho de 1953. Então, a trégua, apesar de ter sido negociada né, com algo temporário, colocou, né, fim ao conflito, mas não à guerra. Né? A guerra da Coreia ainda está em andamento até os dias de hoje. Então, assim, então, algumas mudanças na fronteira aconteceram, né, e foi estabelecida uma zona de desmilitarização na fronteira entre os dois países. Então, a relação entre as Coreias permanece tensa até os dias de hoje. No entanto, observadores internacionais enxergam com otimismo a possibilidade da reaproximação das Coreias no futuro. Então, né, nesse caso aí, nós temos que entender o seguinte: a Coreia do Norte e a Coreia do Sul ainda estão em guerra. Então, existem, né, vários exercícios militares, tanto do Norte, tanto do Sul, né, que coloca aquela situação ainda né, em risco, né, de voltar a ter o conflito. E, no caso, um dos maiores rivais, né, ainda nutre uma certa rivalidade, uma certa, como posso dizer, assim, um desgosto, né, ali é contra o Japão. No caso, a Coreia do Norte ainda nutre, né, esse desgosto com o Japão por conta da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que a gente viu em alguns momentos recentes que a Coreia do Norte realizou alguns testes, né, de mísseis, né, transcontinentais que poderiam facilmente alcançar e atacar o Japão. Né? Qual é o maior medo do mundo hoje? Que isso se concretize e inicie um novo conflito na região, que pode ser um conflito mais problemático. Lembrando que o líder norte-coreano, ele jura que conseguiu, né, tecnologia para a produção de armas nucleares. Bem, então aqui, né, nós temos uma imagem que é uma imagem emblemática, que foi o primeiro trem, né, que passou pela fronteira, né, depois de muito tempo, né, então o primeiro trem, né, que começou a melhorar essas relações diplomáticas, que depois né, voltou a estaca zero novamente. Bem, o segundo conflito é o conflito do Vietnã ou da Indochina.
Bem, então, a Guerra do Vietnã é consequente direta da Guerra da Indochina, que durante esse conflito que aconteceu entre 1946 e 1954, os vietnamitas, né, eram geralmente comunistas, lutaram contra o domínio colonial francês na Indochina francesa, né, colônia da França que agrupava Vietnã, Laos e Camboja, né? Então, depois dessa guerra, né, desse conflito, né, o Vietnã garantiu a independência das duas entidades, né, ideologicamente distintas. Então, o Vietnã ele vai se tornar o primeiro território ali a se tornar independente ali na região da Indochina. Então, a independência vietnamita foi estabelecida durante a Conferência de Genebra, em 1954, na qual foi definido também que o Vietnã seria dividido entre duas nações distintas. O norte, né, de orientação comunista, e o sul, né, governada por Ho Chi Minh, né, que teria, né, Hanoi, né, como capital. Já o Vietnã do Sul seria governado por Bao Dai, né, substituindo Ngoc Giang Dinh, né, em 1955, e teria Saigon como nova capital. Né? Então, cada governo seria apoiado pela União Soviética e pelos Estados Unidos. Então, é o mesmo modelo que foi implantado ali na Coreia. Só que, né, nós teremos outros desdobramentos. Bem, então, a Conferência de Genebra definiu-se ainda que o Vietnã seria reunificado a partir das eleições marcadas para 1950. Então, no entanto, o governo de Deng Dinh, né, rejeitou, né, participar das eleições, alegando que não acreditava, né, ser possível conduzir eleições livres no norte do Vietnã. Ambos os governos existentes no Vietnã eram caracterizados pela violação dos direitos humanos. Então, tanto o governo do norte e o governo do sul, eles implantavam alguns modelos de perseguição da sua oposição. Então, como a tensão entre os dois governos estavam alta, o governo de Ho Chi Minh, né, então convocou milhares de guerrilheiros comunistas no sul, né, do Vietnã e rebelaram-se contra o governo de Deng Dinh. Né, assim, inúmeros ataques começaram a acontecer e levaram ao início da guerra em 1959. Então, o governo do norte construiu uma série de estradas ligando o norte ao sul, né, para dar suporte aos guerrilheiros conhecidos como Vietcongs. Então, quando a gente fala em Vietcongs, né, é uma figura bem emblemática, porque os Vietcongs eles eram camponeses, né? Então eles eram camponeses, a maioria deles de origem humildes, né? Então os americanos, quando chegam na guerra, eles não tinham noção quem eram esses guerrilheiros, né? Normalmente era uma pessoa com um chapéuzinho de palha, um chinelinho no pé, que poderiam causar, né, alguns problemas muito sérios para a tropa americana. Isso vai ser um dos problemas também sérios para os norte-americanos. Bem, então, aqui nós temos um mapa mais ou menos como era a organização, né, da Indochina, né, então a região que nós estamos falando, né, muito próxima à China também, que é um dos fatores também determinantes do conflito. Bem, então a guerra, né, da Indochina, então os Estados Unidos viam com preocupação o crescimento do comunismo na região. Em razão disso, o governo norte-americano começou a tomar medidas para impedir que isso acontecesse também no Vietnã a partir de 1949, quando a China tornou-se uma nação comunista. Então, a provável influência dos chineses sobre o Vietnã levou os Estados Unidos a apoiarem os franceses na Guerra da Indochina. Então, no caso aí, né, aquela velha luta, né, de você querer manter o território livre de um inimigo comum. Né? Então, qual era o maior medo dos Estados Unidos? Que a China ganhasse mais território. Então, qual foi a medida que os Estados Unidos fez? Apoiar os franceses. Deu certo? A gente viu que não. Bem, então, com a derrota dos franceses, a divisão do Vietnã, os Estados Unidos passaram a apoiar o governo ditatorial instalado no Vietnã do Sul. Com o início da guerra, em 1959, os norte-americanos começaram a fornecer armamentos e treinamentos militares para o exército sul-vietnamita. Né? Então, essa situação persistiu até 1965. Então, a mudança na postura americana na guerra decorreu com as transformações ocorridas na presidência dos Estados Unidos, aliada à incapacidade do Vietnã do Sul em conter os avanços comunistas. Então, em 1963, o presidente americano J.K. Kennedy, né, então John Kennedy, foi assassinado na cidade de Dallas e a presidência americana foi ocupada por, né, Lyndon Johnson. Né, no caso aí, né, então nós temos que levar em consideração alguns pontos determinantes. Né, primeiro,
os Estados Unidos estava passando por um momento traumático. No caso, o presidente tinha sido assassinado, a sucessão não foi tão simples assim, as coisas foram, né, decorrendo de uma forma não tão concisa. E, além do mais, né, o governo sul-vietnamita, ele era extremamente corrupto e ditatorial, né, levando a perseguição de opositores, entre outras coisas, como o norte também, mas assim, o que fica marcado é que, teoricamente, na história, né, se coloca que o lado comunista sempre é o lado mais ditatorial. A gente vê que tem vários modelos, né, dentro desse sistema. Bem, então, com Lyndon Johnson, né, então, a atuação dos Estados Unidos na guerra, né, alterou-se, principalmente após o incidente do Golfo de Tonkin, né, usando como pretexto o país, né, participar né, diretamente do conflito em 1965. Nesse incidente, uma embarcação americana chamada USS Madison, né, foi supostamente atacada por duas vezes por um torpedeiro norte-vietnamita, em agosto de 64. Então, os Estados Unidos precisavam de um pretexto para entrar na guerra. Qual foi o pretexto? Essa tentativa de afundar essa embarcação norte-americana. Então, a participação norte-americana no conflito foi marcada por polêmicas, né, com as cenas dos combates chocando a opinião pública, né, americana e mundial. Com o exército americano foi intensamente criticado por promover massacres contra civis e pequenas aldeias vietnamitas, né, sobre a alegação de abrigarem guerrilheiros comunistas. Bem, então, no caso, os Vietcongs, eles tinham total controle do território da guerra, e como os americanos não tinham conhecimento do território, eles eram facilmente, né, capturados e mortos, entre outras coisas. Então, no caso, né, os vietnamitas, eles criavam redes de túneis que ligavam as regiões. Então, isso era muito complicado para os americanos, né, poderem se defender. Então, o que os americanos vão começar a fazer? Usar armas químicas, no caso, o Nepal, né, assim, que é um tipo de gás, né, que é um tipo de substância que eles jogavam no alto da floresta para que as folhas caíssem. E essa substância, ela era extremamente ácida. E essa substância vai, né, também afetar a população civil. Né? No caso, uma das fotos mais emblemáticas da guerra, né? No caso, nós temos aqui, né, né, as pessoas sendo, né, assim, de uma certa forma ou de outra, presas e humilhadas, entre outras coisas. Então, a crítica ao ataque estadunidense, então, além disso, do uso do napalm, né, então a arma química também, né, gerou crítica aos americanos. Então, esse item era a resposta estratégica dos Estados Unidos para a tática de guerrilhas, né, adotando pelos Vietcongs. Então, o napalm incendiava grandes trechos de florestas, e agente laranja, né, o herbicida, né, era usado para desfolhar trechos de florestas. Então, o objetivo era impedir que os Vietcongs usassem as florestas densas como esconderijo, né, aquilo que nós estávamos falando no último slide. Então, a questão do quê? De que era preciso fazer com que os Vietcongs perdessem essa vantagem, né, do território. Então, imagens de violência do combate, né, como acontece durante a ofensiva a Tet, né, então, ataques organizados pelos Vietcongs contra algumas cidades sul, né, vietnamitas. Então, o crescente no número de soldados americanos mortos levaram a intenso protesto nos Estados Unidos, né, pelo fim da guerra. Então, esses protestos eram organizados principalmente pelos movimentos, né, contra a cultura, no caso, né, da cultura segregalista, né, ou aqueles que buscavam direitos civis às minorias dentro dos Estados Unidos. Então, essa imagem é uma imagem que correu o mundo, né, no caso dessa menina, né, que ela foi atingida pelo gás, né, pelo napalm, né, e o napalm, ele gera queimaduras extremas no corpo, né, então essa menina, ela teve 60% do corpo queimado por conta dessa substância, né, agora me foge muito o nome dela, mas ela ainda é viva, ela fez ela escreveu um livro contando dos horrores que foi esse período, né, levando em consideração também a questão de que a morte, né, de civis, de camponeses, de pessoas que não tinham nada a ver com a guerra, e principalmente soldados americanos, vai fazer com que a opinião pública americana, que era a favor da guerra, comece a questionar as suas motivações. Bem, então esses fatores, né, no caso, o presidente Richard Nixon, né, ele vai negociar o cessar-fogo com o governo do Vietnã do Norte. Esse acordo foi assinado no dia 27 de janeiro de 1973 e oficializou a saída dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã. O exército americano teve 58 mil mortos nessa guerra, então foi um dos conflitos que mais se matou americanos fora da Segunda Guerra Mundial.
E isso vai pegar muito mal para a opinião pública americana. Então, a saída dos Estados Unidos da guerra intensificou o enfraquecimento do Vietnã do Sul, que em 1973 era governado por, né, Nguyen Van Thieu. Né, com a saída americana, as forças comunistas iniciaram a ofensiva que resultaram na conquista da cidade de Saigon, né, em 1975, e na derrubada do governo sul-vietnamita. Então, isso pôs fim ao conflito e o Vietnã foi unificado no governo, governado pelos comunistas a partir de 1976. Né? Então, aqui nós temos uma foto, né, de alguns ativistas que cobravam os Estados Unidos de sair da guerra, que não fazia mais sentido o conflito, né, por conta do uso de força desmedida contra camponeses, entre outras coisas. Então, isso vai fazer com que os americanos se retirem da guerra. Bem, a propaganda. Então, como qualquer coisa que acontecia na Guerra Fria, a propaganda ideológica era algo massivo. Então, as pressões internacionais forçaram os Estados Unidos a se retirarem da região. Assim se caracterizou uma derrota negada para os Estados Unidos. Né? Mas a produção de programas de propagandas no cinema, outras fontes da cultura da década de 70, 80 e 90, sintetizaram uma visão pejorativa das duas guerras, idealizando, né, apenas um lado do conflito, no caso, os Estados Unidos. Então, atualmente, os conflitos estão sendo revisados e recontados, fato que nos leva a acreditar em que a população local estava em um amplo, né, conjunto de interesses e servindo apenas para se concretizá-los. Então, no caso, né, os Vietcongs, né, eles estavam lutando por conta de um regime, no caso também os sul-coreanos, os norte-coreanos, os norte-vietnamitas, assim, a população em si desses dois territórios, eles não estavam integrados no que estava acontecendo. Eles estavam apenas atendendo uma demanda de mercado. Qual era essa demanda de mercado? Atender os interesses internacionais, no caso, os interesses americanos ou soviéticos. Então, aqui nós temos a imagem de um filme, né, norte-americano que explica bem isso, né, a questão, né, de mostrar a supremacia americana. Então, nós temos vários filmes, né, Rambo, tem filme do Chuck Norris, temos um filme do Bom Dia Vietnã, entre outros filmes que é interessante a gente visar sobre esse contexto e esse conflito. Bem, então, só para a gente concluir aqui. Então, a Guerra Fria, em seu auge, levou ao conflito da Coreia e na Indochina. Isso representava que os grupos envolvidos tinham a pretensão de implementar a ideologia de cada um dos blocos, né? Assim, para não perder a hegemonia na região, esses países foram influenciados, né, e financiados pelos Estados Unidos e pela União Soviética. Então, a Guerra da Coreia ainda está ocorrendo, pois foi assinado o acordo, né, apenas um tratado de paz, fato que ainda hoje gera tensões entre as duas nações resultantes do conflito. É aquilo que nós também explicamos. Então, a Guerra do Vietnã foi causada pela influência estadunidense e chinesa, né, mas por conta da falta de preparo e a soberba, né, a derrota foi imposta ao exército americano, que não aceita até os dias de hoje esse fato. Né? Então, a derrota americana foi muito por conta da questão, né, deles subjugarem o povo, né, no caso, os guerrilheiros Vietcongs, e também por uma coisa de usar força demasiada à população camponesa. Então, a propaganda realizada no Ocidente foi de que os Estados Unidos tinham vencido ambos os conflitos, né, criando uma geração de pessoas que não questionam o que ali está apresentado. Então, no caso, né, a questão da propaganda, o filme, educação, entre outras coisas. Principalmente aqui, nós que estamos no Ocidente, nós recebemos, né, essa propaganda americana sobre essa questão desses conflitos, e isso permanece até os dias de hoje. Né? Então, esse filme, SOS Vietnã, né, é um filme que né, que fala sobre ele revisita a história do Vietnã dentro desse conflito. E é um filme interessante da gente repensar algumas coisas que nós pensamos que sejam, né, necessário ser pensado. Bem, como a gente tem que, né, frisar aqui e terminar. Né? Então, quando a gente fala em Guerra Fria, qual o maior problema? Né? Que nós somos bombardeados por apenas uma corrente de pensamento. Né? Então, lógico, qualquer tipo de guerra, né, ela gera problemas, mortes, entre outras coisas, mas, assim, o que fica para o nosso imaginário é o seguinte, que sempre tem um herói, sempre tem um vencedor.
E a gente viu que não foi bem assim. Na verdade, as boas populações estavam sendo manipuladas, né, por dois grupos antagônicos. Qual o maior problema? É que sempre tem aquele que conta a história. E quem conta a história vai contar a história a partir do seu viés. Bem, gente, então era isso. Façam os exercícios, leiam, estudem. Busque algumas referências, alguns filmes que fujam desse dualismo. Eu acho que é interessante a gente buscar novas formas de interpretações. Bem, agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.